Há um instante mágico que habita entre o fim do dia e o princípio da noite. Um momento raro, quase imperceptível, em que o véu da realidade parece afrouxar suavemente suas amarras, permitindo-nos vislumbrar um pequeno espaço entre aquilo que somos e aquilo que poderíamos ser. Nesse instante silenciosamente sagrado, reside um segredo antigo, conhecido pelos sábios, mestres e filósofos ao longo de toda a história humana, embora quase esquecido no frenesi das nossas vidas modernas. É justamente nesse breve intervalo entre a vigília e o sono que nos é dada a oportunidade mais poderosa de transformar nossas vidas, a possibilidade de plantar sementes no terreno fértil do inconsciente. Vivemos um cotidiano tão acelerado, tão repleto de ruídos e distrações, que quase nunca paramos para escutar a voz suave que pulsa dentro de nós, tentando nos guiar rumo à plenitude. Passamos nossos dias preocupados em conquistar, acumular e vencer, mas raramente dedicamos atenção suficiente à qualidade vibracional dos pensamentos com os quais adormecemos. Sim, porque adormecer não é simplesmente um desligamento fisiológico, é um profundo ato de alinhamento vibracional com o próprio universo. E é exatamente neste ponto que muitas pessoas deixam escapar uma poderosa chave de mudança, porque não compreendem que aquilo que carregamos em nossa mente antes de dormir é determinante para o que manifestamos em nossas vidas. Se olharmos atentamente para a história das tradições filosóficas e espirituais, perceberemos que o momento que antecede o sono sempre foi tratado como algo sagrado, um ritual secreto capaz de moldar nosso destino. Nas antigas civilizações orientais, por exemplo, existiam técnicas meditativas específicas para preparar o espírito antes do repouso noturno. No Egito Antigo dizia-se que os sonhos eram portais pelos quais as mensagens dos deuses alcançavam a humanidade, indicando caminhos e advertências importantes. Já na Grécia encontramos em Platão uma metáfora especialmente bonita e profunda. Ele afirmava que, enquanto dormimos, nossa alma mergulha novamente na fonte original de sabedoria, buscando inspiração, força e clareza para o dia seguinte. Que todas essas culturas compreendiam e que nós, em nossa pressa cotidiana, esquecemos, é que o universo responde diretamente à qualidade das nossas intenções mais profundas. Não há como enganar o universo, pois ele escuta não apenas o que falamos, mas principalmente o que silenciosamente sentimos e vibramos no recôndito mais íntimo de nosso ser. Antes de dormir, estamos especialmente vulneráveis e receptivos, abertos como uma flor à luz sutil das estrelas, prontos para receber inspirações profundas ou alimentar ilusões danosas. Não é por acaso que muitos enfrentam dificuldades em suas vidas, vivenciando ciclos repetitivos de ansiedade, angústia ou frustrações aparentemente inexplicáveis. A causa mais comum dessas dificuldades reside exatamente na falta de percepção desse instante crucial, no hábito inconsciente de dormir carregando consigo toda a preocupação, negatividade ou medo acumulados durante o dia. Essas emoções, longe de desaparecerem no sono, enraizam-se ainda mais profundamente em nossa consciência oculta, criando padrões repetitivos de sofrimento. Para alterar essa realidade, é preciso entender algo fundamental. Cada pensamento e sentimento emitido antes do repouso noturno é como uma oração silenciosa enviada ao coração invisível do universo. Cada noite é uma página em branco, pronta para ser escrita com os desejos mais autênticos e conscientes do nosso ser. Se passamos a vida inteira dormindo em estado de inconsciência emocional, entregues ao acaso ou às marés dos nossos estados internos negativos, é evidente que os frutos colhidos serão confusos, frágeis e indesejáveis. Mas há uma boa notícia. Essa dinâmica não apenas pode ser revertida como também dominada, transformando nosso momento de repouso em um poderoso ritual de criação e transformação. Ao compreender o verdadeiro poder da intenção consciente e da visualização antes de dormir, acessamos uma sabedoria ancestral que o universo simplesmente não pode ignorar.
Esse conhecimento não é mera teoria filosófica ou superstição espiritualista, mas uma ciência da alma, um método prático e eficaz que está ao alcance de todos aqueles que desejarem verdadeiramente mudar suas vidas. Este ritual não exige nada complicado ou elaborado. Não há necessidade de ferramentas especiais ou rituais complexos. O único pré-requisito é a sinceridade, uma firme disposição interna para alinhar pensamentos e sentimentos, além de uma profunda confiança no poder do universo em responder às nossas intenções claramente definidas. É precisamente essa clareza, aliada à força da emoção positiva, que abre as portas para que o universo trabalhe ao nosso favor. Imagine por um instante o poder escondido em suas mãos, disponível todas as noites. Imagine poder acessar um estado vibracional tão puro e elevado que, naturalmente, começa a atrair para sua vida aquilo que você sempre desejou. Não falamos aqui de mágicas ilusórias ou promessas vazias, mas de uma lei vibracional comprovada pela experiência de gerações de filósofos, sábios e pessoas comuns, que descobriram o extraordinário potencial escondido na aparente simplicidade deste ritual. Nos próximos blocos você descobrirá exatamente como realizar esse ritual transformador, passo a passo, de maneira profundamente filosófica, poética e prática. Compreenderá como sua vida pode mudar radicalmente pelo simples ato consciente de preparar sua mente e coração antes do repouso noturno. Verá também relatos inspiradores, reflexões profundas e técnicas testadas para tornar essa prática parte natural da sua rotina diária, alinhando-se plenamente com o fluxo universal de abundância, saúde e plenitude. O universo não resiste à verdade daquilo que você é capaz de vibrar com pureza e intenção. Prepare-se, portanto, para um caminho de descoberta e transformação. Uma jornada que começa esta noite, no exato momento em que você fechar os olhos para dormir. Você está prestes a descobrir que, ao contrário do que sempre acreditou, o sono é muito mais do que descanso. É um ritual secreto capaz de transformar radicalmente sua vida. Tudo aquilo que existe no mundo, antes de ser real, foi intenção. A cadeira na qual você se senta, as paredes ao seu redor, o livro que você lê, as roupas que você veste, todos esses objetos existiram primeiro como ideias puras, sementes silenciosas plantadas na terra fértil do pensamento humano. Da mesma forma, sua vida, exatamente como é hoje, reflete uma série de intenções silenciosas que você nutriu, consciente ou inconscientemente, ao longo dos anos. Compreender isso é essencial para transformar a qualidade de suas experiências. A intenção é uma força sutil, porém profundamente poderosa. Ela é capaz de atravessar as paredes invisíveis entre a mente e a realidade, fazendo com que o mundo ao seu redor se molde à imagem do seu universo interior. No entanto, para que isso aconteça de forma eficaz, a intenção deve ser clara, precisa e, acima de tudo, genuína. É exatamente neste ponto que muitas pessoas encontram dificuldade. Frequentemente somos confusos em nossas intenções. Desejamos paz, mas alimentamos conflito. Buscamos sucesso, mas carregamos secretamente o medo do fracasso. Aspiramos ao amor, mas vibramos na frequência do ressentimento ou da rejeição. Essas contradições internas são verdadeiras barreiras invisíveis, impedindo que nossas intenções se manifestem plenamente na realidade. Por isso, é fundamental reservar diariamente um momento consciente para alinhar-se internamente. Esse alinhamento se torna especialmente potente se feito antes de dormir, porque é neste instante sagrado que nossa mente entra em um estado altamente receptivo, abrindo espaço para impressões profundas no inconsciente. A tradição filosófica oriental compreendeu essa verdade há milhares de anos. É durante o repouso que plantamos sementes no solo mais fértil de nossa consciência oculta. O que plantamos ali inevitavelmente floresce em nosso cotidiano. Aqui surge a importância da visualização noturna. Visualizar não é apenas imaginar. É criar com a mente uma realidade emocionalmente vivenciada, capaz de gerar em nós a mesma sensação física e psicológica que teríamos se aquilo fosse verdade. O filósofo Neville Goddard
grande mestre da lei da consciência, afirmava que a visualização eficaz é aquela em que você sente a cena como real, experimentando os sentimentos, aromas, texturas e sensações como se já estivesse acontecendo, agora, neste exato instante. Quando você visualiza com intensidade emocional antes de adormecer, você cria um forte campo vibracional. É como se você estivesse enviando um sinal claro e inequívoco ao universo, indicando exatamente aquilo que deseja manifestar. O universo, por sua vez, responde diretamente à frequência da sua intenção emocionalmente carregada, atraindo para sua experiência aquilo que ressoa em sintonia com sua vibração dominante. Observe algo importante aqui. O universo não distingue se você deseja aquilo que visualiza ou se teme que aquilo aconteça. Ele responde exclusivamente à energia emocional que você está emitindo. Se sua vibração dominante for medo ou insegurança, então será isso que você atrairá. Da mesma maneira, se você vibrar em confiança, paz e gratidão, naturalmente, encontrará mais situações que reforçam esses sentimentos. É por essa razão que seu ritual antes de dormir precisa ser consciente e positivo. Visualizar corretamente não é simplesmente pedir ou desejar algo com ansiedade e apego. Pelo contrário, é sentir-se alinhado com uma realidade que já é sua por direito universal. É compreender que aquilo que você busca já existe, ainda que não esteja visível ou manifesto imediatamente diante dos seus olhos físicos. Talvez você se pergunte, mas como é possível visualizar algo como real quando ainda não existe na minha vida? A resposta está justamente no entendimento profundo de que tudo que existe no mundo material surge primeiro no invisível, campo das possibilidades infinitas. A mente humana é um canal de acesso direto a este campo invisível, a esse potencial criador universal, e é exatamente através do sentimento intenso da visualização consciente que abrimos a porta para que o invisível se manifeste concretamente em nossas vidas. Imagine, por exemplo, que você deseja uma vida com mais plenitude emocional. Lá, seu ritual noturno, antes de fechar os olhos, visualize claramente como seria vivenciar essa plenitude. Imagine-se sentindo tranquilidade profunda, segurança emocional, relações harmoniosas. Sinta essa realidade tão intensamente quanto possível. Vivencie emocionalmente a sensação de paz que essa experiência proporciona. Não visualize como algo distante ou inalcançável, mas como algo que já está presente e disponível em seu campo energético. Essa prática constante, repetida diariamente, é como plantar sementes que germinam silenciosamente durante a noite. Ao acordar, talvez você não perceba mudanças imediatas, assim como não percebe as sementes germinando no subsolo. Mas com o passar dos dias, perceberá que seu estado emocional e mental começa a mudar gradualmente. Você passará a se sentir mais confiante, mais seguro, com uma sensação natural de harmonia que começa a atrair novas circunstâncias, encontros e oportunidades alinhadas com aquilo que você está vibrando. Grandes mestres espirituais, sempre, nos ensinaram que a vida responde exatamente àquilo que acreditamos internamente. Por isso é vital que você compreenda. O universo não resiste a quem sabe claramente o que quer e vibra em harmonia com essa intenção. Sua missão diária, portanto, é cultivar conscientemente esse alinhamento antes de adormecer, lembrando-se que sua mente é um poderoso instrumento de criação e que seu coração, quando conectado a uma intenção verdadeira, torna-se invencível perante os aparentes obstáculos do mundo exterior. Nos próximos blocos, você aprenderá a estruturar de forma prática esse poderoso ritual, conhecendo técnicas específicas que permitirão acessar e aprofundar esse estado vibracional antes do repouso noturno. Também entenderá como eliminar resistências internas que podem estar bloqueando sua capacidade de manifestar aquilo que deseja, permitindo-lhe criar uma conexão íntima e direta com o universo que jamais poderá ser rompida novamente. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir que, ao dominar a arte da intenção consciente e da visualização noturna, o universo inteiro se abre diante de você, revelando caminhos que antes pareciam inexistentes
e guiando-o suavemente em direção à realização plena de seu potencial mais elevado. Criação do espaço sagrado. Antes de qualquer exercício interno, é fundamental transformar o ambiente do seu quarto em um verdadeiro santuário pessoal. Não se trata de extravagâncias, mas de sutilezas que indicam à sua mente e ao seu inconsciente que este é um momento diferente. Um momento de conexão íntima com o seu ser mais profundo e com o universo. Iluminação suave. Prefira uma luz indireta, quente, como um abajur com lâmpada âmbar ou uma vela colocada com segurança. A chama vacilante representa a permeabilidade entre o visível e o invisível. Som ambiente. Se quiser, toque uma música instrumental lenta, sem melodias agudas, ou sons da natureza, chuva, mar. Mas isso é opcional. O silêncio absoluto também pode ser poderoso, pois ressalta o contraste entre o ruído cotidiano e este momento de recolhimento. Elementos estimulantes. Um pequeno vaso com flores naturais, ou um objeto pessoal que simbolize prosperidade, amor ou força, pode reforçar seu foco. Porém, evite excessos visuais que dispersam a atenção. Postura receptiva. A maneira como você se posiciona fisicamente influencia diretamente seu estado interno. Para o ritual noturno, recomendamos adotar uma postura que une firmeza e relaxamento. Sentado à beira da cama, mantenha a planta dos pés no chão, coluna alinhada e ombros soltos. O queixo levemente inclinado para baixo cria um fluxo de energia que direciona sua atenção para o centro do peito. Deitado em posição confortável. Se preferir fazer o ritual já na cama, deite-se de costas, com as mãos repousando suavemente sobre o ventre ou o coração. As pernas estendidas, porém sem rigidez, e os pés levemente afastados permitem que a energia percorra o corpo de forma equilibrada. Respiração consciente. Logo após assumir a postura escolhida, inicie uma breve sequência de respirações, profundas e conscientes. A respiração é a ponte entre o corpo físico e o universo interno, regulando o ritmo mental e emocional. Siga este protocolo simples. Inspire contando mentalmente até 4. Expandindo o abdômen primeiro e, em seguida, o tórax. Segure o ar por 4 contagens. Permita que o corpo absorva a energia sutil desse movimento. Expire lentamente. Em 8 contagens. Esvazie o abdômen e depois o tórax, eliminando toda a tensão acumulada. Pause por 2 contagens antes de recomeçar. Repita esse ciclo por, no mínimo, 4 vezes completas. Com cada expiração prolongada, imagine-se liberando o peso do dia, das preocupações e dos pensamentos dispersos. A cada inspiração, sinta uma onda de tranquilidade e confiança preenchendo cada célula do seu ser. Ancoragem de intenção. Após a respiração, seu estado já estará mais calmo e concentrado. Agora convém ancorar a intenção principal que você deseja manifestar. Para isso, formule em voz baixa ou mentalmente uma frase curta, no presente e sempre positivamente. Eu sou digno de amor e prosperidade. Eu experimento saúde plena e bem-estar profundo. Meu caminho se abre para oportunidades que elevam minha alma. Repita essa afirmação 3 vezes, sentindo o peso das palavras. Não apenas as recite. Viva cada sílaba, percebendo o ritmo sônico e o impacto emocional delas em seu peito. Estabilização vibracional. Antes de partir para a visualização, tema do próximo bloco, é valioso ancorar o estado vibracional gerado até aqui. Sensação corporal. Direcione a atenção para as regiões onde sente maior ressonância da afirmação. Coração, plexo solar, garganta. Observe como se movem as sensações de calor, formigamento ou leveza, sinais de que sua energia interna está em sintonia com o propósito. Pequeno silêncio interno. Permita um silêncio de 20 a 30 segundos, sem cobranças. Apenas permaneça consciente do espaço entre os pensamentos. É nesse intervalo que a frequência emitida encontra solo fértil, pronta para ser nutrida pela visualização.
A prática da visualização noturna. Estabeleça o cenário interno. Agora que corpo e mente estão alinhados, feche suavemente os olhos e leve a atenção para dentro, como um explorador que adentra uma caverna iluminada apenas pela lanterna de sua própria consciência. Esse é o espaço onde as imagens se formarão, onde sua intenção ganhará forma sutil antes de se manifestar no mundo externo. Escolha um único foco. Para potencializar a clareza do seu campo vibracional, selecione apenas um objetivo para visualizar nesta noite. Pode ser uma meta concreta, um projeto profissional fluindo com facilidade, ou um estado interior, paz profunda, saúde renovada, confiança plena. Evite multiplicar focos. Uma intenção por vez gera intensidade e evita dispersão energética. Construa a cena detalhadamente. Ambiente. Imagine o local onde essa conquista acontece. Sinta o ar, a temperatura, os sons suaves ao redor. Personagens. Se houver pessoas, visualize rostos, expressões, gestos de acolhimento ou celebração. Ações. Veja-se realizando as atividades-chave do objetivo. Assinar documentos, apresentar ideias, abraçar quem ama, respirar livremente. Sensações físicas. Perceba a postura do corpo, o ritmo da respiração, a sensação de peso ou leveza em cada parte. Cada detalhe contribui para tornar o quadro mais real. Envolva os 5 sentidos. Quanto mais rica for a vivência sensorial, mais forte será a impressão no inconsciente. Visão. Cores, luzes, contrastes. Audição. Vozes, risos, música suave, sons da natureza. Tato. Texturas, temperatura da superfície, pressão de um abraço. Olfato. Fragrâncias reconfortantes, aroma de flores, de terra ou de café fresco. Paladar. Sabor de um gole de água fresca, de um alimento simples e nutritivo. Amplifique a emoção. Conecte-se ao sentimento central que sustenta sua intenção. Se for gratidão, sinta o calor da gratidão inundar o peito. Se for alegria, permita que o riso silencioso aqueça seu corpo. Se for confiança, sinta a firmeza de um pilar interior. Esse selo emocional é o combustível que impulsiona sua visualização para além do mental. Circulação da energia visualizada. Visualize então uma luz suave, emanando do seu centro, do seu coração ou plexo solar, e circulando por todo o corpo. Essa luz transporta a energia da cena criada, envolvendo-lo como uma aura protetora e magnética. Sinta-a vibrar, pulsar, expandir e contrair, como as marés do oceano. Integração final. Ao perceber que a cena está completa e viva em sua consciência, respire profundamente mais uma vez, reforçando a conexão entre intenção e corpo. Mentalize internamente. Está feito. Eu aceito e confio na manifestação. Permaneça nesse estado por alguns segundos, gravando a vivência como se fosse uma memória real. Entrega ao universo. Por fim, solte suavemente todas as imagens e emoções, mantendo apenas a sensação de confiança serena. Imagine entregá-las ao universo como uma carta celestial, sabendo que o destinatário mais poderoso, a própria energia criativa do cosmos, recebeu sua mensagem com precisão absoluta. Ancoração durante o sono e despertar vibracional. Plantio silencioso no inconsciente. Ao adormecer logo após a visualização, sua mente consciente cede espaço ao inconsciente, que funciona como um vasto campo fértil. Imagine suas intenções, como sementes recém-plantadas em um solo escuro e nutritivo. Embora invisíveis a olho nu, elas começam imediatamente a germinar. Cada imagem e emoção que você criou age como um nutriente vital, alimentando a raiz dessas sementes enquanto seu corpo descansa. Repetição suave e não intrusiva. Durante o sono profundo, o inconsciente se ocupa em assimilar memórias, processar emoções e organizar informações. Se ao longo da noite você despertar brevemente, o que é natural no ciclo do sono, aproveite para trazer à mente
ainda que por um instante, a sensação central da sua visualização: gratidão, confiança, alegria. Esse breve retorno funciona como uma rega suave, reforçando o crescimento das sementes internas. Música ou frequências opcionais. Embora não seja essencial, alguns praticantes utilizam sons de berçário, frequências binaurais em ondas alfa ou teta, para manter o inconsciente em sintonia com o estado vibracional desejado. Caso deseje experimentar, escolha áudios discretos, de volume muito baixo que não atrapalhem o descanso. Lembre-se, o elemento fundamental é a qualidade da intenção, mais do que qualquer artifício externo. Despertar consciente. Quando o alvorecer chegar, evite pular da cama para as primeiras tarefas do dia. Mantenha o ambiente ainda levemente escuro, respire profundamente e permaneça deitado, permitindo que a sensação vibracional plantada continue reverberando. 3 respirações longas e suaves pela manhã ajudam a integrar o estado interior com o corpo físico, consolidando a ancoragem do campo vibracional. Registro matinal. Tenha sempre um caderno ou diário ao lado da cama. Ao despertar, anote de imediato: sensações físicas. O que você sente no corpo agora? Qualidade emocional. Prevalece gratidão, paz ou outro sentimento? Insights oníricos. Lembranças de sonhos que possam conter pistas ou símbolos importantes. Esse registro não precisa ser longo. Algumas linhas bastam para reforçar a memória emocional do ritual e fornecer material para suas reflexões ao longo do dia. Ação alinhada. Finalmente, antes de iniciar suas atividades rotineiras, reserve um momento para planejar uma pequena ação que esteja em harmonia com a intenção estabelecida. Se visualizou expansão profissional, decida-se por um breve gesto: enviar uma mensagem-chave, dedicar 10 minutos a um projeto ou pesquisar algo relevante. Essa ação consistente imprime ainda mais força à sua intenção, fechando o ciclo energético entre noite e dia, superando bloqueios e integração sustentável, identificando resistências internas. Mesmo com um ritual bem estruturado, muitas vezes surge uma voz interna que duvida ou sabota. Isso é bobagem. Não vai funcionar. Já tentei antes e não deu certo. Essas crenças limitantes são ecos de padrões antigos que precisam ser reconhecidos para serem dissolvidos. Ao final de cada noite, observe com honestidade quais pensamentos de dúvida surgiram e anote-os, sem julgar, apenas registrando, transformando dúvidas em aprendizado. Para cada crença limitante identificada, formule uma pergunta-reflexão. Por que acho que não mereço prosperar? Qual medo real está por trás dessa dúvida? Como posso mudar essa história interna em algo que me fortaleça? Esse exercício não é para alimentar o problema, mas para trazer luz à sombra, mostrando que a dúvida é um convite para aprofundar a autoconsciência. Reforço diário de compromisso. Cultivar um novo hábito demanda disciplina e gentileza consigo mesmo. Defina um lembrete suave, pode ser um post-it no espelho ou um alarme discreto no celular, que o convide, ao longo do dia, a lembrar da sua intenção. Esse toque consciente fortalece a conexão entre sua vida diurna e o ritual noturno, tornando-o cada vez mais automático e natural. Comunidade e apoio mútuo. Compartilhar a prática com alguém de sua confiança potencializa os resultados. Encontre um parceiro de jornada, um amigo, familiar ou mentor, com quem possa trocar breves relatórios semanais sobre como se sente, quais mudanças percebeu e quais desafios apareceram. O simples ato de verbalizar seu progresso cria um campo de suporte e responsabilidade compartilhada. Ajustes e personalizações. Nenhum ritual é definitivo. Observe o que funciona melhor para seu ritmo pessoal. Se preferir meditar logo após o jantar, ou usar incenso ao invés de velas, ajuste os elementos conforme sua preferência. O essencial é manter a essência do alinhamento, intenção clara, visualização detalhada e integração vibracional. Celebrando as pequenas conquistas.
Ao longo das semanas, celebre cada sinal de mudança, por menor que pareça. Uma noite de sono mais tranquila, um insight repentino, um encontro inesperado. Esses pequenos movimentos são os indícios de que as sementes plantadas no inconsciente estão germinando e trazendo frutos. A gratidão por cada etapa fortalece ainda mais o campo vibracional do seu ritual. Você completou a jornada deste ritual, poderoso, que revela o verdadeiro potencial guardado no momento transformador entre a vigília e o sono. Lembre-se, o universo nunca resiste à clareza de uma intenção bem alinhada. Cada noite é uma oportunidade de semear um futuro diferente, e cada manhã, o convite para colher e agir em sintonia com o propósito que você estabeleceu. Agora, cabe a você colocar em prática, noite após noite, esse método ancestral e eficaz. Com o tempo, verá que suas intenções deixarão de ser meros desejos e se tornarão realidades palpáveis, manifestadas pela sinergia entre sua mente, seu coração e a vasta inteligência do cosmos. Boa jornada rumo à transformação profunda. Que cada noite seja o portal de um novo começo.